Existe essa confusão. Nós temos ideias o tempo todo e nós confundimos essas ideias, essas inspirações que temos. E com a habilidade de expressar essas inspirações, nós criamos sistemas. Um dos sistemas, entre os milhares que nós temos, é o sistema de lidar com as emoções. É aqui que entra essa ideia, porque é uma ideia, a ideia da inteligência emocional. Talvez seja radicalmente diferente nossa abordagem aqui. Nós ficamos completamente loucos por isso, em adquirir com um especialista uma inteligência que nos permita lidar com as emoções. É por isso que as pessoas usam a palavra ou a expressão autoconhecimento colocando dentro desse contexto. Quando temos o autoconhecimento, nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. A pergunta é: por que essa preocupação tão grande com as emoções? Ou com os sentimentos? Ou com as respostas que estamos dando para o outro? Porque, no fundo, a preocupação do ser humano, nesse modelo de pessoa que nós trazemos, nós já percebemos que jogar contra nós mesmos é prejuízo. Portanto, aprender a lidar com o outro para o alto benefício, para não se ter prejuízo, isso requer que você entenda como o outro funciona. Reparem que é exatamente assim. É aqui que se encontra a proposta daquilo que as pessoas aí fora chamam de autoconhecimento para adquirirem controle emocional para lidar consigo mesmo na relação com o outro. É isso, basicamente, o princípio que se chama inteligência emocional. Notem que aqui estamos, mais uma vez, dentro do próprio jogo do ego. Sim, é possível adquirir inteligência intelectual, inteligência sentimental, inteligência emocional. Como é possível adquirir, sim, inteligência financeira? Então, o que nós temos feito? Nós pegamos essa expressão inteligência e colocamos ela em compartimentos estanques e tornamos isso mais uma especialização para a pessoa, para esse mim, para esse eu. Tudo porque, no fundo, o eu, o ego, esse mim, não quer ter prejuízos. Por que vamos a cursos de inteligência emocional? Por que compramos livros sobre isso? Por que tornamos autores de assuntos desse tipo e outros premiados comprando seus livros? Por que isso vende muito? Não sabem? Isso vende muito porque o ser humano vive de uma forma completamente perdida. E ele está em busca de uma figura de autoridade que possa lhe mostrar como obter o sucesso. Ninguém procura saber na vida outra coisa, a não ser algo que lhe dê fama, prestígio, reconhecimento público, dinheiro, poder, sucesso. Então, está dentro do jogo do próprio eu, do próprio ego, essa ideia de adquirir e com habilidade
tornar possível para a sua vida uma vida confortável. Nós nada sabemos da verdade da liberdade real, da inteligência real, da felicidade. Há uma diferença nestas falas aqui. Estamos tocando de uma forma diferente nessa questão da inteligência. Há uma diferença na inteligência que você adquire, em razão da habilidade que alcança, dentro de um esforço, disciplina ou treinamento, desta natural inteligência divina, que não é intelectual, que não é artística, que não é financeira, que não é inteligência emocional. A nossa ênfase aqui está em descobrirmos a verdade da inteligência. Não é a inteligência para alguém ser inteligente, é a inteligência. É como compreender a vida, não é alguém para ter essa compreensão, é a vida. Não fica alguém quando a compreensão da vida está presente. Da mesma forma, não fica alguém quando a inteligência está presente. Ela não é especializada. Ela não é para o técnico, para o especialista. Ela não é para a pessoa. A inteligência é a presença da sabedoria. Assim como quando o amor está presente, não fica alguém. Evidente que escutar isso aqui pela primeira vez, para você, soa muito, muito estranho. Toda a nossa visão de vida é particularizada, é pessoal e especializada. Eu te amo, eu sei, eu entendo, eu compreendo. Ele é tão inteligente. Olha como ela é safa. A nossa ideia, olha que vida boa é a vida dele. Nós estamos sempre olhando para a vida e particularizando para alguém. Então, a nossa ideia é alguém inteligente. Não existe tal coisa como alguém inteligente. Quando a inteligência está, não fica a pessoa reivindicando o direito do conhecer algo que outros não conhecem, porque ela é inteligente, mas ninguém é. Ela sabe lidar com as pessoas. E se essas pessoas quiserem, que venham aprender comigo. Então, para nós, inteligência é algo para alguém. Aqui, inteligência não tem dono. Não é algo como um conhecimento técnico especializado de mecânica, ou de engenharia, ou de química, ou de física, ou de música. Você adquiriu o conhecimento, você tem a especialização, e agora sabe lidar melhor com as pessoas. Agora você é um especialista, porque tem inteligência emocional. A realidade da inteligência é aquilo que aqui está presente, que lhe permite ter a visão da vida sem alguém nessa visão. É algo que soa estranho. É a visão da vida sem alguém na visão. Não existe tal coisa como alguma inteligência real ali. Se o que está presente ali é a presença de uma entidade que se vê separada da vida e negociando com ela para adquirir dela alguma coisa para si mesmo. Colocando de outra forma, enquanto o ego estiver presente, o que quer que ele consiga obter estará dentro ainda dos limites de uma condição de carência, de necessidade, de busca, de procura por algum nível de preenchimento. O que é praticamente impossível quando há real inteligência. Real inteligência é a inteligência divina. A real inteligência é a inteligência
da verdade, é a inteligência de Deus. Não é a inteligência de uma pessoa, é a sabedoria. Então as pessoas estão procurando inteligência, mas na verdade o que elas estão procurando é fama, é poder, é aceitação, é a capacidade de negociar com o outro e adquirir dele o que espera dele ou dela. Então as pessoas estão em busca de que exatamente? Elas estão em busca daquilo que lhes interessa, que elas esperam para si mesmas. E por que estamos em busca disso? Porque nós queremos a felicidade, queremos ser felizes, queremos ser pessoas realizadas, queremos ser pessoas, no fundo, sem problemas, sem sofrimento. E para viver sem problemas, e para viver sem sofrimentos, e para viver como um ser humano, não como uma pessoa. Nessas falas fica claro a diferença entre um ser humano real e uma pessoa. Para realizar a verdade desse ser humano, a realidade da felicidade, a realidade de uma vida sem problemas, inclusive na relação com o outro e consigo mesmo, não é de inteligência emocional que você precisa, não é de inteligência técnica que você precisa. Um engenheiro tem isso, um técnico em TI tem isso, um cientista da NASA tem isso. Isso não resolveu a vida dele. Isso lhe deu um carro bonito, uma casa bonita. O que de fato nós precisamos para a felicidade é a liberdade de viver livre de problemas, livre de sofrimento, livre de ignorância. Então, o que de fato nós precisamos na vida é de inteligência. Não a inteligência que está sempre dentro do limite do conhecimento que se adquire e se especializa cada vez mais. Observe, todo o conhecimento que nós temos, por ser especializado, por ser técnico, isso inclui essa inteligência emocional. Você, como alguém, nunca vai saber o suficiente. Vai estar sempre tentando descobrir como lidar melhor com o outro, consigo mesmo. Então, não é da inteligência emocional, é da inteligência suprema, é da inteligência divina, é da inteligência que não se ocupa em negociar com a vida. Uma qualidade de sentir, de agir, de pensar, de se relacionar com o momento presente. Ou seja, com tudo que acontece, em todos os níveis, em todas as áreas, momento a momento, sem a ilusão de uma entidade que se separa e que, portanto, conflita com o que não gosta. Se prende, se agarra à ilusão de alguém presente naquilo que possui e que lhe dá prazer. Tudo isso termina quando o que está presente é a inteligência divina, a inteligência da verdade, a visão da sabedoria. Então, aqui a expressão autoconhecimento não é para alguém. Nós temos que adquirir autoconhecimento. Isso nos dá a base para a inteligência intelectual, para a inteligência emocional. Não, autoconhecimento não é isso. A verdade no autoconhecimento é que não fica alguém para se conhecer. Eita, o que você está dizendo? Eu nunca ouvi isso. Então escute. Escute, porque até ontem você estava ouvindo assim. Hoje é outro dia. Até 2 horas atrás você estava lá ouvindo alguma outra coisa. E agora você está se deparando com isso.
Autoconhecimento não é conhecimento de si mesmo, é a compreensão de que não há você, quando há esse olhar para si mesmo. Nós não sabemos o que é olhar para nós mesmos. Nós olhamos a partir de uma visão que acumula mais experiência sobre quem nós somos, que já temos uma base de quem acreditamos ser. Preciso repetir isso? Não. Nós temos uma base sobre quem acreditamos ser. Com essa base, nós estamos sempre acrescentando. Percebe? Estamos sempre acrescentando um novo conhecimento. Esse novo conhecimento nos faz crescer como pessoas e nos dá especialização como alguém. Então você se torna alguém muito persuasivo, muito, muito magnético, muito interessante de se ouvir. Você enche um auditório e faz uma palestra e as pessoas ficam assim, uau! Quanta inteligência! Até porque o tema é inteligência mesmo. Assim, nós estamos lidando com uma ilusão. Repare o quanto nós, criaturas humanas, na pessoa, como somos impressionáveis, como somos ingênuos, como nos deixamos apanhar. Quando a aranha faz a teia, ela se afasta da teia. Você não vê a aranha, depois que faz a teia, passeando na teia. Ela não vai fazer isso. Ela se afasta da teia e ela fica bem longe da teia. Mas existe uma coisa bem interessante: qualquer coisa que toque na teia, tocou nela. Porque, para sua informação, os fios da teia de aranha vêm de dentro dela. E ela fica lá. Ela não abandona a sua teia antes do tempo, até que pegue a presa. Então ela fica lá. Qualquer coisa que tocar na teia, tocou nela. Ela disse, é agora. Nós vivemos capturados pela mente, pelo ego, pelo eu, pela mentalidade humana, por essa mentalidade comum a todos. Isso inclui esses que nos impressionam também. E como somos impressionáveis, como somos ingênuos para aqueles que falam bonito, para aqueles que têm essa coisa que eu não tenho e que invejo, que gostaria de ter, que gostaria de saber, que gostaria de conhecer, até porque ele é tão bem sucedido. Percebem? Então a vida, ela é assim na mente. Nós vivemos sendo capturados o tempo todo nessa teia da ilusão, do modelo comum. Você nasceu sim para a inteligência, mas não para a inteligência especializada. Não para essa ou aquela inteligência. Você nasceu para a sabedoria, para a inteligência divina. Se houver inteligência divina na sua vida, você não precisará de sucesso para ser feliz. Você não precisará de conforto para ser feliz. Você não precisará de relacionamentos para ser feliz. Nós estamos dizendo que com esta realidade presente, essas coisas são negadas. Muito, mas muito, mas muito pelo contrário. Um sábio neste mundo é um príncipe. Ele vive como um rei. Mas ele não é uma pessoa. Envolvida na ilusão da mente. Envolvida na ilusão dessas propostas. Ele não é uma aranha que faz uma teia para capturar presas. Um sábio é um ser livre. Sua inteligência é divina.
Sua presença, sim, é tão magnética quanto Deus é magnético. Isso porque, de uma forma natural, a limalha de aço não resiste à atração do ímã. Aquela flor, com aquele cheiro adocicado saindo dela, é irresistível para as abelhas. Você compreende? Que Deus é o todo magnético, é o todo atrativo, é o todo atraente. E por quê? Porque a natureza da limalha de aço é a natureza do ímã. A natureza da flor é a natureza da abelha. Aquela abelha tem por natureza a flor que a atrai. Esse cheiro doce. Vocês compreendem isso? Tudo que você na vida procura é a verdade. Tudo que você na vida procura é Deus. Não é fama, não é poder, não é prestígio, não é inteligência para lidar com negócios, para lidar com dinheiro, para lidar com pessoas. Tudo que você procura é Deus. E se Deus é a realidade presente, porque o eu, o ego não está, não lhe falta nada. É diferente a ideia de alguém para ter coisas, para alguém ser próspero. Essa é uma outra coisa muito curiosa. Porque aqui estamos falando com você desse aprender sobre o autoconhecimento, daquilo que eu chamo de real, como encontrar Deus. Porque, em geral, as pessoas ficam tendo ideia de como encontrar Deus, de como se conhecer. E por que tem que se conhecer? Porque tem que adquirir isso, tem que adquirir aquilo, agora tem que adquirir a inteligência emocional. O modismo é uma coisa assim de momento. Algum tempo atrás era o The Secret, agora é a inteligência emocional, e daqui a pouco é outra coisa. E nós, como vítimas desta teia da mente, caímos sempre nessa teia. E vem lá essa aranha, que é um movimento de separação da realidade divina, que é o ego, que é o eu, que é esse sentimento de separação. Isso nos captura e nos afasta da realidade, da real e divina inteligência, da real e divina sabedoria. Esse contato com o momento é o contato que lhe revela a vida em compreensão. Então, compreender é algo diferente. Compreender o outro é algo diferente de entender como o outro funciona. Porque você tem o princípio aí de lidar com as suas emoções e controlar suas emoções. Não existe tal coisa quando há real inteligência. Não tem alguém aí controlando inteligência, controlando emoções, controlando sentimentos, controlando percepções, como, na verdade, é essa a proposta. Porque alguém se interessaria por inteligência de algum tipo, se não fosse para controlar a si mesmo nessa relação com ele ou ela. Mas quem é o controlador? Quem é esse que controla as emoções? Na verdade, qual é a verdade das emoções? Se nós não temos a base de compreender a emoção, qualquer ideia que tenhamos sobre administrá-las, chamando isso de inteligência, é falso. Quem é o elemento que administra emoções? As minhas emoções. Reparem a ilusão. Você tem pensamentos, você tem sentimentos, você tem emoções. Isso é verdade? Você já se deu conta de que quando está com raiva, não tem alguém com raiva?
Não, não. Você não se deu conta de que quando você está com raiva, não tem alguém com raiva. Quando você está com medo, não tem alguém com medo. Então vamos ter inteligência emocional para lidar com os meus medos. O que são os seus medos? Quem é você quando o medo está presente? Quando a raiva está presente? Quando a tristeza está presente? Quem é você? É esse que você acredita que vai alcançar a inteligência emocional para lidar com as emoções quando se relacionar com o marido, quando se relacionar consigo mesmo, quando se relacionar com a vida. Essa é a ilusão. Nós nunca investigamos a natureza do eu. Queremos aperfeiçoá-lo, queremos melhorar ele. E a gente chama isso de autoconhecimento. Melhorar o eu é autoconhecimento. Melhorar o eu é pela introspecção. Melhorar o eu é pela autoanálise. Melhorar o eu é pelo autocontrole. Essa é a nossa ideia. A gente não sabe o que é autocontrole. A gente não sabe o que é autoconhecimento. A gente não sabe o que é o eu. A gente não sabe o que é a emoção. Eu volto a perguntar: o que é emoção? A emoção é quando um sentimento está presente e um movimento acontece? Não é isso? Quando um movimento acontece em razão de um sentimento presente, nós não temos uma emoção? Se uma tristeza está presente, isso é um sentimento, e ela se expressa em lágrimas ou em quebrar coisas, já não é emocional? Não está acontecendo uma ação emotiva? Como seres humanos, não somos muito sentimentais e também emocionais e também cheios de pensamentos? Mas quem é o elemento presente nessa experiência? Nós não sabemos. Nessa experiência de emoção, nessa experiência de pensamento, nessa experiência de sentimento. Então, é com base em uma compreensão direta da verdade desse eu, que fica a base para a compreensão da vida, como ela acontece. E como ela acontece, o sentimento acontece, a emoção acontece, o pensamento acontece. Mas o que temos colocado aqui é que, quando nos aproximamos de verdade daquilo que aqui eu chamo de autoconhecimento, o verdadeiro autoconhecimento, esse aprender sobre nós mesmos, esse aprender sobre esse eu, o aprender sobre o autoconhecimento real, nos mostra que não fica alguém aqui no momento, quando uma emoção está presente. Então, a ideia de alguém para controlar uma emoção, acompanhe com calma isso aqui, é uma separação entre a emoção e esse alguém. Agora, a pergunta que eu quero que você preste atenção nessa pergunta. Quando é que você se dá conta que está triste? Não é quando um pensamento lhe fala de alguém na tristeza? Quando é que você se dá conta de que está com raiva? Não é quando um pensamento diz assim: controle isso, não faça nada, olha, cuidado. Não é quando você se dá conta de que está com raiva? Não é quando um pensamento sobre o estado aparece? Ninguém se dá conta. No exato momento da raiva, você não está presente para detectar o estado. O estado de ser é emoção pura. Não tem alguém. Não é você na emoção. A emoção
está presente e não tem você. A não ser que o pensamento surja e diga assim: estou tão triste, o que me causou isso? Mas fulana fez aquilo. Porque no exato momento da tristeza, não há espaço para a memória do que lhe causou a tristeza. A memória surge para reforçar o modelo. E o modelo é alguém triste. Acompanhe com calma isso. Nós nunca percebemos isso. Que quando você está alegre, é só alegria, não tem alguém ali. 1 segundo depois, 2 segundos depois, você se dá conta de que está alegre e sabe explicar por que está. Sabe explicar para si mesma, sabe explicar para alguém. Mas o estado em si é impessoal. Esse estado é a energia da vida. Quando o eu aparece, ele se separa e negocia agora, em nome do Estado, para fazer alguma coisa com o Estado. É quando a raiva é de alguém, para alguém. Você tem raiva do outro, mas agora é você com raiva. É você com medo. É você triste. É você aborrecido. É você angustiado. Olhe para as pessoas em depressão. Elas dizem: estou deprimida. Elas têm que configurar uma história, uma memória para sustentar uma qualidade de estado que se sustenta por memórias, por lembranças, por histórias. Você que é terapeuta, preste atenção nisso. Quem controla o estado não é o estado. É a ilusão de uma identidade que acredita poder controlar. Só que isso é falso. Tanto é falso que não pode controlar. Pode apenas expressar. Mas aquilo continua. Quando você expressa uma raiva, ela deixa de aparecer? Você expressou a raiva, você nunca mais tem raiva? É assim que acontece? Por que não? Porque raiva não é uma coisa para alguém. Raiva é um acontecimento da vida. A emoção é uma coisa nessa estrutura, nesse corpo-mente, uma coisa energética. O corpo não respira, então o corpo também sente tremor, frio, calor. O corpo sente medo, o corpo sente raiva. O corpo sente. Nós não deixamos o corpo sentir. Nós colocamos alguém para negociar com isso. Colocamos uma entidade presente na experiência da separação entre eu e o não eu. O não eu é o sentimento, é a emoção, é o pensamento. Você acredita que tem alguém pensando? Não tem, só tem um pensamento surgindo. Só tem a emoção surgindo, a sensação surgindo. É quando o pensamento se traveste de alguém, se separa e diz: estou pensando sobre isso. Não, é o pensamento. Estou com raiva, estou com medo, estou deprimida. É sempre a ideia. E é muito simples ver isso. Você não é médico, mas olhe para si mesmo. Você não precisa procurar um especialista para se dar conta disso. Mas quando alguém lhe procurar, ou quando você se encontrar, olhe para isso. Tome ciência, observe. Isso é se aproximar de si mesmo. Quando você, em algum momento, tiver a ideia da raiva, observe. Você não tem a ideia da raiva antes da raiva. Primeiro é a raiva e depois a razão do porquê da raiva, não é? Por quê? Porque a razão, o porquê, requer a presença de uma entidade para justificar o estado físico, energético. Então, quem é o elemento que diz que sofre de medo? É o medo ou é o pensamento? Você já viu algum medo reclamar que está com medo, do medo? Alguma angústia reclamar
que está angustiada com angústia? Não, a gente vê alguém fazendo isso. Quem é esse alguém? É esse elemento que se separa. Então, não se separe. Se aproxime de si mesmo, sem a ideia de alguém. Não haverá necessidade de controle, nem de repressão, nem de fuga, nem de explicações para si mesmo, nem de nomes para qualquer estado. Eles não têm importância, gente. Compreendam isso. Nenhum estado que surge aí nesse corpo tem nome. Nós estamos dando nome, categorizando, classificando para controle. Então, o que é inteligência divina? O que é inteligência real? Diferente dessa assim chamada inteligência emocional, inteligência é lidar com o que é, sem a ideia de alguém no controle, para negociar com isso. Você, em seu estado natural, livre do ego, livre desse eu, livre desse modelo de pensamento, nenhum estado consegue se sustentar nesse corpo. Por que não? Porque não há uma entidade para controlar, para justificar, para explicar, para nomear, para acreditar que está mal, que está doente, que está precisando de ajuda, ou que tem que entender melhor a si mesmo. Não existe uma entidade presente. O nosso contato com emoções é a partir desse eu, desse ego. Nós estamos viciados nesse modelo. É alguém na inteligência emocional. É alguém na emoção. É alguém no pensamento. É alguém no sentimento. O que é a meditação? Que é parte desse aprender sobre nós mesmos. É se dar conta de que o que aqui está presente não tem nada a ver comigo. Quando você tem um pensamento, a ilusão é que você está nele. Mas você não surge antes do pensamento, você surge depois. Quando foi que você chegou antes de um sentimento? Antes de uma emoção? Antes de um pensamento? Você não chega sempre depois? E se dá conta que está pensando? E que se dá conta que está sentindo? E quando você vai contar para alguém, é verdade que aquilo ainda está aí? Aquilo ainda está aí? Não é sempre depois? Quem é que está contando isso para alguém? É o sentimento? É a emoção? Não é sempre o pensamento que chega primeiro, depois a ideia de alguém pensando? Você se dá conta que está triste, mas não é a tristeza que se dá conta de você. Não é ela que se dá conta de você. É você que se dá conta dela. Então vejam como é muito básico isso. Não, mas não é básico. Isso é a base da compreensão da não dualidade. Não é algo básico. Isso é o fundamento da vida. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. O primeiro sem o segundo é a vida antes de alguém vivo. É bem curioso quando a gente diz assim, estou vivo. Você não pode estar vivo antes da vida. Então, o que temos é a vida. A ideia estou surge depois. A ideia eu surge depois. Então, do que estamos tratando com você? De inteligência? Sim, de inteligência divina. Nessa inteligência divina, a realidade está presente, mas você não está. A vida é como ela é como ela acontece, mas você não está. A pessoa tem um ataque de raiva, um ataque de pânico, um ataque de medo. E depois ela fica 5 dias pensando naquilo.
tem nada a ver com o momento do ataque. E no ataque não tinha alguém, surgiu alguém quando o pensamento disse: olha, isso aí é o ataque. Aí deu um nome. Podemos ir além disso para uma vida livre dessa necessidade de controle. Nós vivemos constantemente nesse princípio de separação, de dualidade. Então, na Índia, eles têm a expressão Dvaita para essa separação, que é o estado de ignorância na pessoa, da pessoa como pessoa. Dvaita é dualidade. A pessoa vive em Dvaita. Ela se vê no tempo e no espaço, separado da vida como ela está acontecendo, separado de um pensamento. Essa questão do pensamento é fascinante. É o que lhe dá a base para compreender tudo isso. Compreender o que é o pensamento é fundamental. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Todo dia chove? Todo dia chove? Não. E quando chove, quanto tempo fica a chuva caindo? Pelo tempo que ela reserva a si mesma e não lhe dá nenhuma satisfação. Ela não lhe diz quanto tempo ela vai continuar. Você só fica olhando, aguardando, esperando, enquanto ela cai. Então, número 1, não chove todo dia. Segundo, quando chove, chove por um tempo. Pelo tempo dela, depois ela cessa. Pensamento em você não é algo que está como uma chuva caindo que não para. Há momentos em você, breves intervalos, onde o pensamento não está. São os dias sem chuva. Mas pensamento é algo que aparece do jeito dele, não te dá satisfação nenhuma de quanto tempo vai continuar aí, mas depois vai embora. E quando vai embora, fica um intervalo, fica um espaço. É que você não se dá conta do espaço sem pensamento. Depois um outro chega. E quando chega, ele lhe dá a sedução de que você está ali, pensando. No dia que você começar a observar o pensamento, vai descobrir que pensamento funciona como chuva. Aparece e desaparece. Não diz quando vem, não diz, porque não é você que pensa. Não é você que está produzindo pensamento. Não é você. Diferente da crença comum, nesse condicionamento que nós temos, de que você é o pensador tendo pensamentos e que pode se livrar dos pensamentos quando quer, ter os pensamentos que quer. Algo inteiramente falso. Você não sabe qual será, por exemplo, aqui, o próximo pensamento. Quem aqui sabe qual vai ser o próximo pensamento que vai ter? Sobre qual tema, sobre qual assunto? Como é que você fica quando espera o pensamento? Por exemplo, aqui. Vamos lá, espere agora o próximo pensamento. Em que estado você fica quando espera o próximo pensamento? Faça esse exercício aqui. Não é em silêncio? Você não consegue esperar o pensamento envolvido no modelo. O próximo pensamento, você não pode ter o próximo pensamento. O próximo pensamento é como a chuva, ele cai, ele aparece. Ele fica por um tempo e vai embora. Quando você aprende o que é observar o pensamento, descobre como não se ocupar com o que aparece e desaparece. É como a chuva, você não vai entrar debaixo dela para se molhar enquanto ela está acontecendo. Você viu que ela chegou e aguarda ela ir embora. Por que não age assim com o pensamento? Em vez de se embolar com ele, se molhar nele, achar que está nele, que você é o pensador dele, que gosta dele, que não gosta dele. Quando o pensamento surgir, apenas olhe, não se envolva. O seu vício é se envolver, é ser alguém nele. Isso é a ausência da inteligência, dessa inteligência divina. Se envolver com emoções
se envolver com sentimentos, se envolver com percepções, se envolver com experiências a partir desse experimentador. Portanto, esse encontro com a verdade sobre si mesmo, que é real meditação, é a compreensão dessa inteligência, desta ciência de ser. Então, nessa inteligência divina está presente a verdade da sabedoria, a verdade do amor, a verdade da liberdade. Essa é a ciência de Deus. A única inteligência real é a inteligência deste ser. É a inteligência presente quando a ilusão não está mais. Quando essa separação, quando essa dualidade não está mais presente. Ok? Vamos ficar por aqui. Então, aqui é a constatação da verdade sobre você. Nos deparamos com algo além da fala, com algo além da linguagem. Nos deparamos com a realidade do ser. Isso é autoconhecimento.